20 minutos com Marcelo Yugen. Primeira quilombola do Brasil com título de doutor, Edmara Gonçalves Soares possui graduação em Geografia e licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria. É mestre e doutor em Educação pela UFPR. Foi tutora presencial do curso de especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais. Atuou como assessora do programa Brasil Quilombola no Paraná entre 2012 e 2014. É professora no Centro Universitário Internacional Uninter Educacional, onde faz elaboração de conteúdo didático e científico. Edmara, seja bem-vinda aos 20 minutos com o Marcelo Yugen. Obrigada, Marcelo. Edmara, para quem não estudou muito história do Brasil, não sabe muita coisa, ou esqueceu o que aprendeu na aula, o que é um quilombo? Um quilombo, ele teve várias definições, desde o Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, e hoje um quilombo ele é um símbolo máximo da resistência de um povo que foi historicamente oprimido, de um povo que foi escravizado. Então, ele representa a materialidade dessa resistência que foi necessária para a sobrevivência, né? Então, no início, Brasil Colônia, Brasil Império, o quilombo era o que a força, a organização dos escravizados era o que mais despertava o ataque das forças colonialistas. Por quê? Porque ele era o maior símbolo de resistência, né? Onde eles conseguiam se organizar e se contrapor àquele regime, né? Então, e a gente teve, o Brasil teve quilombos desde de sul a norte, onde existiu escravidão, existiram quilombos, né? Então, tivemos diferentes formas de organização, diferentes formas de resistência e até mesmo diferentes quilombos. Por quê? Porque a geografia do nosso país é muito diversa, né? Então, esses quilombos eles são diversos em suas formas de organização, em suas formas culturais, em seus processos de formação de origem mesmo. Cada um tem sua especificidade, sua particularidade conforme a região. Então, os quilombos do sul, obviamente, são diferentes dos quilombos do nordeste, do norte, enfim. Eles representam muito dessas particularidades regionais. Então, o quilombo, hoje, ele é essa organização de resistência, que busca manter a sustentabilidade, que tem essa relação de preservação com os recursos naturais, tenta manter a cultura afro-brasileira, é um espaço também de memória, e de manutenção da identidade afro-brasileira. E você, como é que foi a tua trajetória? Desde o quilombo até chegar onde você chegou e as conquistas todas que hoje você ostenta e pode, digamos assim, contribuir com as aulas que você dá, com tudo que você contribui com a nossa sociedade. Como é que foi essa trajetória? É uma trajetória de muitos desafios, de muita resistência, resiliência, perseverança, né? Eu saí do quilombo com 15 anos e eu sempre morei em casas de família para poder estudar. Então, eu sempre tive, em toda a minha trajetória de estudo, de formação, muitas ajudas, muitas, né? Ajudas assim, materiais, financeiras, e que foram me possibilitando dar continuidade. Então, concluir o ensino médio, chegar na universidade, concluir a faculdade de Geografia, depois vim para Curitiba, fazer o mestrado, doutorado, e aí sempre com essas ajudas. Então, assim, eu sempre fui muito apoiada nesse sentido. E se não fosse isso, não conseguiria. Eu não conseguiria. Então, essas ajudas, e também fui bolsista, né, sempre fui bolsista, me permitiram
me permitiram concluir, né, mestrado, doutorado e também, de certa forma, ajudar a minha família. Né? Então, história também que hoje eu penso que é uma exceção, né? A gente tem que olhar assim, porque a questão da meritocracia que no Brasil é muito discutido, né? E aí é porque todos podemos, todos somos iguais. Não, existem desigualdades estruturais, existem desigualdades históricas e que, por exemplo, eu saí de um lugar que não tinha energia elétrica, que não tinha televisão, que não tinha, enfim, não tinha nada, né? E eu fui indo para espaços que eram totalmente estrangeiros, totalmente alheios assim, a tudo que eu conhecia. Estrangeiro no sentido de que eu não conhecia, né? E eu fui tentando conhecer, me adaptar, enfim, me formatar dentro desses espaços, até mesmo a escola, o ensino médio, né? Depois a universidade. Então, eram espaços que eu muitas vezes me sentia não pertencendo, me sentia uma estranha, né? Mas ainda assim isso não foi assim um obstáculo que me fizesse desistir, né? Foi difícil, foi muito difícil. Então eu penso que foi uma trajetória assim de muitos desafios, mas que eu fui conseguindo conquistar e me adaptar em muitos momentos, né? E para chegar onde eu cheguei, né? Eu estava falando da meritocracia, né? Então a meritocracia, assim, se não existem condições iguais, né, desde o ponto de partida, como que a gente vai falar em meritocracia? Né? Sem dúvida. Se a gente tem desigualdades que são muito, muito perversas, desigualdades sociais, econômicas, né, raciais, que nos colocam à margem daquilo que é um direito que seria possível para todos. Né? Então, a educação mesmo. Né? Então, na minha família, tem eu e agora tem mais algumas pessoas, assim, mas na geração passada, antes de mim, são poucos que estudaram, são poucos que concluíram o ensino médio. Né? Por não ter acesso mesmo. Por esse acesso ter... Questão de desigualdade e de oportunidade. Desigualdade de oportunidade. Então, nós já podemos ver por esse primeiro bloco que nós estamos em vias de poder obter quase que um raio-x da sociedade brasileira, conversando aqui com a Edmara, que conseguiu romper algumas barreiras e vencer alguns obstáculos, quase que como uma exceção. Não saia daí, nós voltamos para o segundo bloco, para mais um pouco de conversa com Edmara Soares. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MedDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse meddoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Edmara, a questão é assim, eu sei que você participa de muitas discussões, fóruns, congressos, e discutindo sempre essa questão da diversidade na educação, do acesso à educação. Do teu ponto de vista, a sociedade brasileira tem evoluído alguma coisa na questão da diversidade, na questão do combate ao preconceito, da questão racial, xenofobia? Você acha que nós estamos avançando nesse processo ou precisamos atacá-lo com mais força? Olha, Marcelo, é preciso ainda mais energia, mais força, porque constantemente a gente assiste a violências racistas, discriminações em vários espaços, né, da sociedade, vários espaços institucionais, inclusive, e espaços públicos. Nós tivemos dois governos, aí, primeiro e segundo governo do atual presidente, né, que nós tivemos um avanço significativo em um olhar, inclusive com legislação, né, a Lei 10.639, que vem torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira em todos os currículos.
E temos também alguns marcos assim, legais que criminalizam o racismo, né? Mas ainda é preciso mais. Então, por exemplo, na época que eu estava na universidade, nós não tínhamos ainda uma legislação, enfim, não havia uma discussão sobre esse tema, né? Então, na minha época, eu tenho lembranças de quando eu estava na graduação, que eu tinha que... quando eu precisava de algum documento, de algum registro de que eu estava cursando a faculdade, que eu precisava pegar esse documento na reitoria, várias vezes eu ia até a reitoria para pegar o documento e eu não constava, não havia registro. Óbvio, havia esse registro, mas quem me dava a informação dizia que eu não estava registrado, que eu não tinha encontrado o meu registro. Ou era como bolsista da CAPES, ou do CNPq, enfim, nunca encontrava o meu registro. Quando eu ia com uma colega minha, branca, ela falava por mim. E aí aparecia, assim, era muito rápido, E aí eu fui, como meio de sobrevivência, eu sempre tinha uns colegas que eu puxava para ir comigo em vários espaços, quando eu precisava de alguma coisa dentro. Estratégia de sobrevivência. Era uma estratégia de sobrevivência. Por quê? Porque eu sabia que para eles era imediato, era rápido. Então, eles pediam o meu nome, e depois eu seguia, daí pronto. O documento aparecia, o registro de matrícula aparecia. Então, aí a gente fala de racismo institucional, né? E eu passei por vários momentos por essas situações, né? E fui descobrindo estratégias de como sobreviver naquele espaço, né? E de descobrir que era comigo mesmo, né? Que como que uma menina negra na universidade? Não, é errado, não tem matrícula, o registro da bolsa do CNPq não tem também, né? Nem se dava o trabalho de ir a fundo. Olhava, não tem, não encontramos, né? Mas como não encontraram? Eu sou bolsista, né? Eu tenho a bolsa, enfim, faço o curso de geografia. Não tem. Então, hoje em dia a gente ainda temos algumas situações, mas existem meios, existem canais de denúncia, existe um movimento negro organizado, enfim. Então, essas questões mais perversas que são de racismo institucional, não passam batido, né? Existe essa juventude, enfim, que está na universidade também está bem mais consciente do seu pertencimento racial e daquilo que lhe é de direito, né? E quando sofrem um racismo institucional, ou enfim, um racismo racial, consegue acionar os caminhos legais, os canais legais para se defender. Então, eu vejo isso, a gente tem avanços, né? Nós temos avanços, mas ainda é preciso aprimorar esses mecanismos. Ou seja, nós ainda continuamos lutando. Eu sempre penso, Edmar, na questão do racismo estrutural da sociedade brasileira, que foi o conceito do racismo estrutural, que foi pela primeira vez formulado pelo nosso atual ministro dos Direitos Humanos, o professor Silvio Almeida. Uhum. Não é por outra razão, eu penso que quando você olha a população carcerária do Brasil, que é a que mais cresce no mundo, uhum, a proporção de pessoas não brancas dentro do sistema carcerário é absurdamente desproporcional em relação ao percentual dessa população na sociedade como um todo, né? Sim. Quando a gente vê a reação que existe à política de cotas, as políticas afirmativas que fazem com que a gente possa tentar pagar um pouco da dívida social que o Brasil tem por conta da escravidão, uhum, e pessoas que se contrapõem a isso. Então, a minha pergunta para você é, sim, temos avançado, mas o que cada um de nós que estamos aqui, você que está aí em casa assistindo, ouvindo, o que nós temos que fazer cada um para que a gente possa, de uma vez por todas, eu não digo eliminar, porque é muito difícil, mas pelo menos
começar um processo de conscientização para que isso se torne uma coisa cada vez mais perto de ultrapassada? Eu penso que esse é um desafio de toda a sociedade brasileira, né? O combate ao racismo, a não negação, né? Então, no Brasil existe ainda a negação do racismo, né? Então, ele está presente na nossa sociedade, né? Historicamente, e eu penso que é necessário a gente ter um olhar não é de sensibilidade, né? Mas um olhar de percepção de como que a gente tem uma sociedade estruturalmente, que se estrutura por um viés racista, né? Então, tu citou, por exemplo, o sistema carcerário, né? É uma fotografia de que existe uma população que é majoritária numericamente e que está num sistema totalmente a que é mais perseguida, né? A que é mais perseguida, é a que sofre mais violência, enfim, tem as condições de maior vulnerabilidade social. E por outro lado, a gente tem espaços de poder, né? Então, a gente recentemente olhava para a fotografia, por exemplo, da Câmara, do Senado, enfim, de todos esses espaços de poder político do país, e não havia presença negra, né? Então, essa população também muito subrepresentada nos espaços de poder, né? Uhum. Essa realidade precisa também ser alterada e a gente precisa de um projeto coletivo de conscientização racial, né? Eu acho que esse tema é um tema que precisa sim estar nas escolas, né? E aí não só na escola pública, nas escolas particulares, né? Então, sobre a existência do racismo, sobre a contribuição da população negra para a sociedade brasileira, porque nós ainda temos muito do viés negativo, do viés da escravidão e pouco da contribuição da população negra para o Brasil. Então, eu penso que é um projeto coletivo nesse sentido de protagonismo da população negra, né? E via relações étnico-raciais. Não é só da população negra, é da população branca também. Sem dúvida. Não saia daí. Nós já voltamos com o terceiro bloco para mexer ainda com as nossas cabeças mais um pouquinho. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal Mid Doctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse middoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Edmar, entre os que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, certamente vai haver alguém pertencente a uma minoria, um jovem, um adolescente, que tem um desafio pela frente. O que você diria para esse jovem que é objeto de preconceito, que sabe que tem que fazer mais do que os outros, que tem que lutar mais porque pertence a essa minoria, seja negra, seja por identidade sexual, seja por qualquer tipo de minoria que enfrenta preconceito? Qual é a tua mensagem para este jovem que está nos assistindo? Estudar. E aí eu posso falar a partir da minha realidade. Eu vejo que o estudo é a maior resistência contra aquilo que a gente... ao ataque cotidiano, né? Aquilo que nos ataca, que é o racismo, que é a discriminação, que é talvez a pobreza, enfim. Então eu penso que a única forma de vencer alguns obstáculos, principalmente quando a gente precisa superar essa situação de desigualdade, que é um abismo muitas vezes, ainda é o estudo,
eu não consigo visualizar outra alternativa que não a faculdade, enfim, escolher uma profissão, ter um foco em alguma coisa, mas com estudo, né? E talvez, se a pessoa perceba que existem outras possibilidades, mas eu não consigo visualizar que não pela via do estudo, né? Então, eu penso que para os jovens negros, da periferia, juventude negra, né, esse empoderamento, esse protagonismo, ele acontece, né, ele pode acontecer, mas ele precisa estar associado, sim, a um estudo, né? Então, hoje nós temos as mídias digitais, nós temos, enfim, uma gama de possibilidades, né? Uhum. Que aí, pensando no quilombo, né, pensando aqui na minha juventude no quilombo, no campo, isso estava muito distante, né? Mas aí a gente falando no contexto urbano, de periferia, esses jovens, de alguma forma, talvez possam ter acesso, né? Então, ao computador, a uma internet, enfim, e tentar buscar esses caminhos via estudo, formação via estudo, né? Uhum. Para tentar superar os desafios que estão ali no cotidiano dele, que estão ali no dia a dia, né? Então, gente, por aí a gente tem uma rápida, uma pálida ideia, né? A gente que está do lado mais privilegiado da sociedade, que está acostumado a pensar que tudo é mais simples, que está acostumado a achar que basta fazer o que lhe é pedido, não é bem assim. Há pessoas para quem os desafios são muito maiores, as necessidades do dia a dia se impõem e a formação acaba tendo que ocupar um lugar muito mais difícil, né? Outra coisa que me parece que ficou muito clara nessa nossa conversa de hoje é de que não existe essa fantasia da cordialidade do brasileiro, de que no Brasil não há racismo. Isso tudo é uma mentira que os privilegiados gostam de contar para poder manter seus privilégios. Então, de tudo que nós ouvimos aqui hoje da Edmar, o que me parece é o seguinte: nós não podemos ficar simplesmente achando que as coisas se resolverão. Nós precisamos nos posicionar, cada um agir, tomar iniciativas no sentido de que a cultura possa saber que a herança da escravidão no Brasil está aí e precisa ser combatida e vencida. Edmar, você tem o tempo para as suas considerações finais. Então, minhas considerações finais desse nosso bate-papo, eu penso que a gente tocou em alguns conceitos de quando a gente discute racismo, discute que são... então, a gente falou de racismo estrutural, racismo institucional, o mito da democracia racial, né? Então, e quando a gente fala também a questão da meritocracia, de que todos são iguais, de que todos podem, de que todos têm as mesmas possibilidades ou as mesmas oportunidades, né? E isso, na prática, é uma grande ilusão, né? Não somos todos iguais, não temos as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades, né? Os desafios são muito diferentes para quem nasce num quilombo ou quem nasce na periferia, que precisa se esforçar, enfim, muito. E às vezes, e aí pensando na minha trajetória, às vezes é um esforço que a gente acaba tendo que suprimir ou deixar de lado algumas etapas da vida que são fundamentais. Então, assim, eu percebo hoje, olhando para trás, que eu não tive adolescência, no sentido assim de ter vivido coisas que são próprias dos adolescentes. Sem dúvida. Então, eu não tive juventude. Por quê? Porque na minha adolescência, na minha juventude, eu precisava trabalhar e eu precisava estudar. E na juventude é a mesma coisa.
foi uma escolha, foi porque eu vislumbrava um futuro, né? Eu queria estudar. E eu, desde o início, desde quando eu comecei na escola, quando eu comecei primeira série com 8 anos, porque a escola era muito longe, eu tive que esperar o meu irmão, enfim. Eu via essa possibilidade do estudo como o único jeito, e assim, meu objetivo quando eu fui crescendo e vendo as dificuldades da minha família, e vendo as dificuldades de como que era a vida no Quilombo, e eu fui entendendo que a única possibilidade de eu me ajudar e de eu ajudar a minha família, como eu sempre fiz, era através do estudo, né? E aí eu fui focando, quando eu cheguei no ensino médio, eu já tinha noção, assim, de que eu precisava de uma profissão. E aí, eu lembro que teve a Feira das Profissões na universidade, que a gente ia, os professores levavam e a gente ia conhecendo o que era próprio de cada profissão, né? E aí eu lembro que uma professora falou assim, não, você pode ser o que você quiser, só que tem cursos que precisa ter dinheiro. A universidade, o acesso, você consegue entrar, você vai ter nota para entrar. Então, arquitetura, era um curso que eu me encantei, né? E aí eu sinto que, naquele momento, eu fui podada. Daí a professora disse, olha, eu acho que talvez, então, uma licenciatura, né? E aí, naquele momento, eu coloquei na minha, então, arquitetura não dá. Medicina, não, medicina também, medicina era impossível, né? Porque precisava dedicar muito mais tempo e não podia trabalhar. Não podia trabalhar. E daí, assim, segundo a informação que chegava, é que precisava ter capital, precisava ter dinheiro para comprar os livros. Não, olha, Edmara, você não vai conseguir comprar um material para arquitetura, você não vai conseguir comprar um material para acompanhar o curso de medicina, mesmo tendo nota. Tinha um programa que era para as escolas públicas e tal, que era um programa específico para ter acesso à universidade. Então, por mais que eu tivesse nota, esses cursos eu não conseguiria, né? E aí, o que eu poderia? Então, seria uma licenciatura. Então, aí eu fiquei na dúvida, eu tinha biologia, todas as disciplinas né? Então, eu tinha biologia, tinha história, tinha geografia, tinha língua portuguesa, e aí eu escolhi uma disciplina. Não, então vou fazer aquilo que é possível. Né? Ou seja, para ganhar dinheiro é preciso ter dinheiro. Para ganhar dinheiro é preciso ter dinheiro. Eu só tenho a agradecer a presença da doutora Edmara Gonçalves Soares nesses 20 minutos com Marcelo Jugend, que enriqueceu tanto o nosso debate. E tenho a agradecer a você que ficou aí, que nos assistiu, que está debatendo conosco. Não quero deixar de lembrar que a nossa conversa tem provocação nas redes sociais, com elogios, comentários, críticas, sugestões. Não deixe de participar. E assim encerramos mais um episódio nosso e até o próximo 20 minutos com Marcelo Jugend. 20 minutos com Marcelo Jugend.